5 dicas para você elaborar treinos mais adequados para quem tem diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou especialista em exercício e diabetes e eu ensino o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes e apresentar resultado positivo já na primeira aula. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Professor Roberto Doro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e se interessa pelo tema exercício e diabetes, já clica no gostei e se inscreve no canal. Assim, toda vez que nós fizermos uma live ou postar um novo vídeo, você será notificado. Então vamos lá, vamos às 5 dicas que vão te ajudar a elaborar treinos mais adequados para quem tem diabetes. Dica 1. Identifique o tipo de diabetes que o seu aluno tem. A gente sabe que na população o mais prevalente é o diabetes tipo 2, mas também tem uma boa parcela aí de pessoas com diabetes tipo 1, com diabetes gestacional, que é fácil da gente identificar, né? Mas o que acontece muitas vezes, a pessoa que vem treinar com você e ela tem diabetes tipo 2 hoje, ela teve diabetes durante a gestação. Então, isso é um dado importante aí para você saber. Há quanto tempo essa pessoa já vem apresentando aí distúrbio no metabolismo da glicose. Além disso, a gente tem alguns tipos de diabetes que são um pouco mais raros, como o diabetes tipo LADA ou o MOD. Então, importantíssimo aí, primeira dica, identifique o tipo de diabetes que seu aluno tem, já que a prescrição do exercício ela vai ser de acordo com o tipo de diabetes. Dica número 2, entenda o tratamento. O tratamento medicamentoso e o tratamento também dietético que essa pessoa vem fazendo. Porque o exercício físico, ele é um dos pilares no tratamento, né? O exercício, a alimentação e o medicamento, só que eles se relacionam. Então, a dieta que a pessoa faz, o medicamento que ela toma, ele impacta diretamente no programa de exercícios, na maneira que a gente vai elaborar esse programa. Então, leve em consideração a pessoa que faz a contagem de carboidrato, aquele que não usa controle nenhum na alimentação ou aquele que controla as quantidades de carboidrato que ele está ingerindo. E além disso, o tipo de medicamento. Medicamentos que muitas vezes vão aumentar a produção de insulina pelo pâncreas, medicamentos que vão sensibilizar o receptor de insulina na periferia, medicamentos que são glicose dependentes, ou os diferentes tipos de insulina, com tipos de ação diferentes. Então, tudo isso vai impactar no exercício físico. Dica número 3, a avaliação física do nosso aluno com diabetes. A gente não pode, não tem como elaborar um programa de exercício se você não tem referência. Então, claro, a primeira referência que a gente tem é qual é o objetivo desse indivíduo. Porque muitas vezes a pessoa que tem diabetes nem sempre ele vai vir te procurar para fazer exercício para ajudar exatamente no controle do diabetes. Muitas vezes ele vem porque ele tem dores, por exemplo, nos membros inferiores. Ele vem porque ele foi ao médico e identificou que ele está com hipertrigliceridemia, por exemplo, ou dislipidemia. Então, ele tem alterações importantes que, nesse momento, são mais importantes serem corrigidas do que propriamente o controle do diabetes. Sem dúvida alguma, para a gente poder ajudar nesse sentido, também vai ter que ajudar a controlar o diabetes. Caso contrário, o sucesso aí ele fica comprometido. Mas essa primeira parte, ela é sempre referência para a gente, como profissional de educação física. Agora, uma outra situação importante é a anamnese. A anamnese, que eu carinhosamente apelidei de anamnese pente fino, porque é o momento que você vai ter para conversar com essa pessoa e levantar todos os dados que ele tem com relação ao diabetes. Quando ele foi diagnosticado, o medicamento que ele está usando, o sucesso no controle, se ele está tendo, né, através aí da hemoglobina glicada. Então, é um momento de você conseguir identificar se ele tem complicações crônicas do diabetes, ou mesmo se ele tem alguma outra doença associada ao diabetes. Então, esse momento ele é um momento bastante importante, porque é ele que vai te ajudar a determinar na avaliação física, nos testes que você vai aplicar para determinar o consumo máximo de oxigênio ou o 1RM, se vai ser um teste direto ou indireto. Então essa dica é extremamente importante aí na hora de você elaborar o programa de uma maneira mais adequada e apresentar resultado já na primeira aula. Dica número 4, glicemia. A gente sabe que a glicemia não tem como a gente olhar para a pessoa e saber como ele está. Então, não tem outra maneira medir no início do exercício e no final do exercício.
Mas existem alguns momentos que a gente precisa medir a glicemia durante o exercício. Na verdade, 3 momentos. O primeiro deles é quando você troca o programa de exercício, está iniciando o programa de exercício. Então, para você ir monitorando como esse modo que você está aplicando o exercício, ele está impactando na glicemia do seu aluno, você mede a glicemia no início, durante o exercício e no final do exercício. Ou então, quando a gente precisa fazer algum tipo de correção lá no início do exercício. Então, mede a glicemia no início, de repente ela está muito baixa. Vai precisar consumir aí algum carboidrato. Nessa situação, você não sabe se aquela quantidade ela foi suficiente ou foi excessiva. Então, você mede durante o exercício a glicemia para poder confirmar se aquela ação ela foi realmente efetiva. Ou o inverso, o indivíduo que chega para treinar com uma hiperglicemia e precisa fazer uma correção com insulina de ação rápida. Então, nesse momento, também é importante medir a glicemia no meio do treinamento. Então, a dica número 4, com relação à glicemia, meça no início e no final, e também no meio do exercício, quando se precisa fazer alguma correção, suplementação, ou então quando você muda aí o programa de exercício. E a dica número 5 é a relação da intensidade do exercício com a resposta glicêmica. Uma coisa que a gente tem que entender é que a intensidade ela vai ser dividida entre leve, moderada ou vigorosa. Se você aplicar um exercício onde a intensidade ela é leve, então a gente tem uma baixa intensidade. Para compensar isso, a gente precisa aumentar o volume. Então, você precisa colocar um número maior de exercícios ou então um tempo maior de exercício para poder ter aí, observar uma resposta glicêmica do exercício quando a intensidade ela é leve. Se a intensidade for moderada, mais ou menos com 30 minutos de exercício, 30, 40 minutos de exercício, você já vê uma alteração aí na glicemia, uma resposta normalmente que o exercício traz, que é diminuição da concentração de glicose no sangue aí do nosso aluno que tem diabetes. E quando a gente aplica o exercício com intensidade vigorosa, a gente sabe que o exercício, por ter uma intensidade mais alta, também tem uma resposta hormonal que muitas vezes faz com que a resposta na glicemia do nosso aluno seja pouco variável. Então, ela tende a ficar muito parecida com aquela primeira glicemia que você mediu no início do exercício, no final lá do exercício, ou se tem variações, são variações pequenas. E também pode acontecer, dependendo do grau de condicionamento físico aí do seu aluno com diabetes, com uma intensidade mais alta, certamente ele pode sim terminar o treino com a glicemia um pouquinho mais alta do que ele começou lá no início do exercício. Então, 5 dicas aí para você elaborar o treino mais adequado para quem tem diabetes. A primeira delas, identificar que tipo de diabetes o seu aluno tem, já que a prescrição ela vai ser feita de acordo com o tipo de diabetes. O tratamento que ele vem fazendo, principalmente o tratamento nutricional, junto aí com o tratamento medicamentoso, que eles vão automaticamente impactar as respostas no exercício. A avaliação física, onde você vai determinar aí qual é o objetivo do seu aluno e, principalmente, identificar se ele tem aí complicações crônicas do diabetes, se ele tem doenças associadas. A dica número 4, que é medir a glicemia no início e no final do exercício frequentemente e, em alguns momentos, aí medir sim a glicemia no meio do exercício, quando precisa consumir algum carboidrato no início do exercício ou então fazer correção com insulina rápida, ou mesmo se você mudou aí o programa de exercício e não sabe exatamente como isso vai impactar na resposta glicêmica do seu aluno com diabetes. E a dica número 5, a relação da intensidade do exercício. Então, exercícios com intensidades leves precisam de um volume maior, com uma intensidade moderada é normalmente o que é recomendado para efeito hipoglicemiante, e com intensidade vigorosa, o que a gente espera da resposta glicêmica é que ela não tenha uma diminuição tão acentuada quanto a gente vê na intensidade moderada. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aí no gostei, compartilha com seus amigos que têm diabetes e a gente se vê então no próximo vídeo. E lembre-se,
exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!